Ele veio aqui pela primeira vez no programa semana passada, o pastor Tassos Licurgo, e fez o maior sucesso. Isso aqui é audiência, a presença dele, a audiência amou. E por isso, né, a nossa equipe de produção aí conversou, entrou em contato com o pastor Tassos. E agora nós teremos o pastor aqui toda semana com a gente. Olhem aí que bênção, né? Então vem para a tela, pastor Tassos Licurgo. Tudo bem, pastor? Professora Lili, como estamos? Firmes e fortes? Melhorou aí do resfriado? Melhorei muito, consideravelmente, mas eu ainda tô... Porque, na verdade, não se tornou um resfriado, né? Evoluiu. Eu tenho asma e eu tive uma crise recentemente, então eu ainda tô muito congestionada. Mas vou melhorar, eu estarei 100% aí em breve. Pastor, eu quero aqui fazer mais uma chamada aí à nossa audiência, porque nós estamos transmitindo o nosso programa de diversos canais e das redes sociais. Eu não sei de onde vocês estão nos assistindo, mas eu peço que vocês comecem a comentar aqui. Se vocês tiverem qualquer pergunta para o pastor Tassos, vocês podem botar que não importa o canal ou a rede social que vocês estejam assistindo, eu tenho acesso, eu consigo ver, ok? Então, vamos lá. Coloca na tela para a gente, Jean, por favor, a manchete do pastor Tassos Licurgo. Sol usa ações no STF para que o Brasil tenha mais abortos. Temos um vídeo, sim, temos um vídeo sobre isso. Coloca na tela para a gente, por favor. Suspendeu o procedimento no hospital em dezembro de 2023. E aí com a justificativa de que iriam aumentar a capacidade de realização de cirurgias. 3 deputados do PSOL contestaram na justiça essa ação da prefeitura de interromper o atendimento. Na decisão de hoje, a juíza do caso diz que considerou a interrupção do atendimento uma violação à moralidade administrativa e um retrocesso social. Ela ainda disse que o serviço era essencial para atender mulheres em situação de vulnerabilidade e que não houve justificativa adequada para interromper o atendimento no hospital. A gente procurou a prefeitura, mas ainda não tivemos resposta. Bom, pastor, na verdade nós tínhamos duas manchetes para o senhor, né? Uma falando um pouco sobre a cristofobia, mas é algo que nós já discutimos semana passada, e uma agora falando sobre o aborto. E por que nós também, né, decidimos trazer aí essa pauta para o senhor? Porque um dos papéis da igreja é cuidar do vulnerável, é defender o vulnerável. Quem é o vulnerável? Quem é o mais vulnerável da sociedade? É o bebê. E é aquele ainda que nem nasceu, que deveria estar protegido na barriga da mãe. A criação do Estado, pastor, ela é justificada com pouquíssimos argumentos, né? Na verdade, assim, o Estado, quanto menor, melhor. Mas uma das coisas que justifica a existência de um Estado para reger a sociedade humana é a segurança, é proteger o indivíduo. E aí, se a gente for estudar a história do Estado, lá atrás, desde o sistema feudal, a gente já vê que isso era uma das coisas que o senhor feudal oferecia para o pobre do camponês que trabalhava na terra dele. Era uma das coisas que ele fornecia, era a proteção. E o nosso Estado, além de não proteger o mais indefeso, ainda quer o matar. A Bíblia é contra. Jesus nos deu vida, e a Bíblia diz que só ele tem o direito de tirar essa vida, não é, pastor? Isso mesmo. Eu só gostaria de começar dizendo que não é preciso ser religioso para saber que o aborto é errado. Isso é um ponto muito importante. E mesmo da perspectiva de quem não é religioso, há de se compreender que a questão da dignidade humana, do fato do homem ter dignidade e não poder ser, portanto, coisificado, resificado, se permite o latim, se prefere o latim, o latim coisa é res, isso decorre do fato de que Deus criou a humanidade. Lá em Gênesis, capítulo 1, no verso 27, as escrituras dizem,
Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Esse verbo criar é o verbo em hebraico bara, que é um verbo muito econômico, só aparece 3 vezes no capítulo 1 de Gênesis, em Gênesis 1:1, 1:21 e 1:27. Por que só aparece 3 vezes e é tão econômico? Porque é um verbo que descreve uma ação tão poderosa, mas tão poderosa, mas tão poderosa, que só Deus se qualifica para ser sujeito desse verbo. Já que o verbo é uma palavra que designa uma ação, ninguém mais tem o poder necessário para executar essa ação de criar no máximo do seu poder de criatividade, senão o Criador do universo, que é o próprio Deus. Então, as Escrituras dizem que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Isso influencia toda a civilização ocidental. Toda a civilização ocidental é construída com base nos valores judaico-cristãos, que vão dizer que o homem tem dignidade independentemente do que faça, independentemente do que tenha, pelo simples fato de ser humano. E isso decorre da forma como as escrituras judaico-cristãs dizem que o ser humano foi criado. Agora, do ponto de vista mais, vamos dizer assim, sociológico, nós temos que ver que engana-se quem pensa que a questão do aborto é meramente individual. As ideias, conforme nós sabemos, professor, elas têm consequências. E o comunismo ataca ferozmente a família. E uma das formas de atacar a família é por meio exatamente da propagação desta ideologia perversa do abortismo. É interessante também notar que não apenas o comunismo faz isso no que diz respeito ao aborto, porque você vai ver que há correntes representativas no STF, não apenas do comunismo, mas também do movimento globalista, o movimento mais financista, rentista do globalismo. E o globalismo, ou financismo, ou rentismo, conforme a senhora gosta de falar, ele se associa com esse outro movimento que é o comunismo na luta antinatalista. Então, as pessoas acham que o aborto é uma coisa muito simples, mas não. Foi o Banco Mundial que promoveu os perversos métodos antinatalistas. Agora, é claro, né? Conforme nós já vimos em outra oportunidade, com a manipulação da linguagem, promoveu isso com o nome bonito de planejamento familiar. É interessante que, se nós formos para a história intelectual humana, há certas absurdidades impressionantes. Lá na década de 60, 1968, Paul Ehrlich, ele escreveu um livro chamado The Population Bomb, a bomba populacional, e ele argumenta nesse livro que é eticamente válido você tornar a população estéril, mesmo com métodos assim impressionantes de se colocar esterilizantes ou substâncias que tornam humanos estéreis na água ou nos alimentos que as pessoas mais consomem. Então, há uma defesa, inclusive, no âmbito acadêmico de métodos antinatalistas. E não preciso dizer muito, professora, não demoraria muito na história intelectual humana e se descobriria que, na lógica antinatalista, o aborto é a melhor estratégia de esterilização coletiva. A defesa do abortismo é, essencialmente, uma defesa de um método antinatalista de esterilização coletiva. E, para isso, basta-se que você tire o foco ali da vida do bebê intrauterino e coloque a situação para a mulher. É por isso que hoje já não se chama assassinato intrauterino, se chama aborto, e hoje já se quer chamar, quando o foco vai para a mulher, de direito das mulheres. Direito reprodutivo. Que direito reprodutivo é esse de matar uma pessoa, como a senhora bem falou, absolutamente inocente, no ventre da mãe? Que direito é este? E ainda mais, mesmo que direito fosse, o que não é de forma nenhuma, seria o contrário de reprodutivo, porque exatamente acaba com a possibilidade de reprodução naquela situação. Interessante que chama direito das mulheres, e os mais comezinhos pensamentos vão chegar à conclusão de que pelo menos 50% ali dos bebês intrauterinos são mulheres. Será que os direitos das mulheres, nem esses, defendem as mulheres da situação de maior vulnerabilidade, que são as que estão no ventre da mãe? Então, é uma
é uma situação gravíssima que se liga a outro movimento também antinatalista, que é o LGBTismo. Veja bem, o ideal seria não precisar nem promover o abortismo. O ideal seria promover um tipo de mulher que não precisasse abortar, porque nem engravidar poderia, já que é homem. Então, o LGBTismo propõe algo que é totalmente descolado da realidade, que é a ideia de que um homem pode ser uma mulher, para se criar um tipo de mulher que não irá abortar porque não pode nem engravidar, já que mulher não é. Então, é uma absurdidade intelectual tão grande que, se a senhora for olhar na história intelectual humana, olha que é muito difícil nós analisarmos intelectualmente quais eram as situações em que as civilizações concordavam, independentemente de suas cosmovisões. Civilização de índole cristã, muçulmana, ateísta, paganista, seja lá o que for, na história da humanidade, até a nossa geração, uma das poucas coisas em que todos concordavam é que, seja lá o que hoje nós chamamos de gênero, isso deveria se adequar ao sexo e não o contrário. Hoje em dia, nós somos a primeira civilização na história da humanidade a propor uma absurdidade dessa, de que é o sexo que deve se adequar ao que nós entendemos hoje por gênero. Assim, eu deixo bastante claro, professora, não, um homem não pode ser uma mulher não pode ser um homem, não é porque eu não queira. Não é porque eu não queira, é porque existe um obstáculo chamado realidade. Mas o movimento político perverso de antinatalismo é tão brutal que, por meio do comunismo e também do globalismo, do financismo, do rentismo, eles se unem, afastam a realidade para defender uma coisa tão perversa com a ajuda do Estado. Então, hoje em dia, se criminaliza quem pensa diferente. Isso é um absurdo. Eu fico pensando assim, né? Eu acho que inventaram um novo tipo de crime, o crime de se defender ideias apegadas demais à biologia. É um novo tipo de crime. Se você defender uma ideia que seja apegada demais à biologia, você pode ser condenado. Por quê? Pelo fato de dizer que o homem não pode ser uma mulher, a mulher não pode ser o homem. Então, entendeu? É uma questão, essa expressão, essa ideia de expressão da liberdade feminina, que é a liberdade de matar alguém, ela denota também na história intelectual humana, professora Lili, uma reformulação única do conceito de liberdade. Hoje em dia, nós temos um conceito de liberdade que está separado da responsabilidade. Essa é uma liberdade sem responsabilidade. Quando a liberdade exige a responsabilidade pelos atos decorrentes do exercício do fato da liberdade. Se propõe hoje um tipo de liberdade que não há de se responsabilizar pelos atos que decorrem do exercício da liberdade. E essa liberdade sexual, o ponto de você pode engravidar e pode matar o bebê, é o mantra da contemporaneidade com apoio estatal. Ideias têm consequências, a senhora sabe, não sei se a senhora quer elaborar mais, mas tem muitos pensadores, como Marcuse, por exemplo, as ideias de revolução sexual na década de 60, na década de 70, são exatamente no sentido de justificar um sexo sem responsabilidade que traz consigo o direito de matar um bebê intrauterino. Isso aí é um verdadeiro horror, um verdadeiro horror. Excelente, excelente. Pastor, que aula, meu Deus do céu. O pessoal está falando aqui nos comentários que está sendo uma aula, realmente está. E eu vou além, assim, o senhor acabou de falar aí da revolução sexual, né? Engraçado que na primeira pauta aqui do programa nós estávamos discutindo isso, né, com a socióloga Geisiane Freitas, sobre como a produção cultural no Brasil hoje, né, que é obviamente de esquerda, essa produção cultural tem o objetivo de, além de emburrecer a população, também continuar sexualizando a população, sobretudo a população pobre, e nivelá-los sempre por baixo, não apenas financeiramente, mas num nível bestial mesmo, sabe?
as pessoas fazendo bestialidades o tempo todo, e as pessoas achando que ser livre, né, significa você ceder a todos os seus impulsos sexuais, ainda que estes sejam criminosos e completamente abomináveis perante a Bíblia, né? E aí, isso tudo é o quê? É fruto, né? Da revolução sexual também, que está ligada à revolução LGBT, né? Que está ligada à revolução lá de Fidel Castro, ao Manifesto Comunista de Karl Marx. Então, a gente vê um bolo formado de vários ingredientes de lixo. E eu tô respeitando o senhor aqui, tá? Porque apesar de eu ser cristã, a minha boca às vezes é meio suja e a minha vontade é de falar um palavrão, mas é um bolo que fede. Isso são fezes. É terrível. Essa receita que o Brasil vive hoje é a junção de vários fatores que resultam na morte dos inocentes, que resultam não apenas nos crimes, não apenas na pobreza, não apenas no fato de que o povo está fuçando lixo, está vivendo de Bolsa Família em vários estados que o coronelismo ainda reina, né? E esses caras a nível de corrupção enriquecem enquanto o povo padece, né? Num lugar onde o carnaval está lotado, e a maioria da população é analfabeta, e os indefesos, os bebês, né, sofrem mais ataques do que nunca, e nós temos alguns poucos que se levantam para protegê-los. E aí eu te pergunto aqui, pastor, qual que é a função da Igreja de Cristo num momento como esse? É ir lá e falar para a mulher que foi estuprada que está tudo bem, só porque ela foi estuprada e sofreu um crime violento, horroroso, ela, né, para ela não ter que lidar com aquilo, está tudo bem ir lá e tirar este problema, este bebê que vai ser um problema da vida dela? Ou é a função da Igreja de Cristo acolher a mãe, cuidar do bebê, enfim? Eu gostaria de dizer algo aqui bastante importante em relação às mulheres. O comunismo ideológico, ele propõe algo para as mulheres que é terrível. Ele sugere à mulher que o aborto dará uma solução rápida e segura para a questão, por mais perverso que tenha sido o problema. O estupro é brutal, é uma coisa inimaginável, indizível, inenarrável, mas eu tenho de dizer, o aborto não solucionará o problema. O aborto, para a mulher, independentemente de como ela tenha sido engravidada, traz repercussões que duram por toda a vida. O luto, a perda em torno de um aborto são processados como trauma e permanecem por anos, se não pela vida toda na mulher. O aborto não é vivido pela mulher como uma perda, é vivido pela mulher como um trauma. E entre os efeitos, se nós formos pensar, das mulheres, só perguntem, vá aos consultórios, façam a investigação, vamos aos fatos. Mesmo em situações perversas, imagine uma situação que não foi perversa, mas mesmo em situações perversas, as pessoas que abortam vão para os consultórios psiquiátricos, psicológicos e passam anos e anos com distúrbios. Olhe, raiva, desordem nos relacionamentos, ansiedade, distúrbio do sono, distúrbios alimentares, amargura, hostilidade. As mulheres têm muitas vezes consigo próprias, entendeu? Hostilidade com os outros, depressão, entram muitas vezes em abuso de álcool, abuso de drogas, um senso de desconfiança constante, disfunção sexual. Elas criam medo, pânico, evita a todo custo o assunto do aborto, reações perversas psicológicas na data em que foi o aborto, culpa, é um negócio horrível. Não é da forma que está dizendo, elas ficam revivendo a experiência do aborto, desesperança. O aborto aumenta abruptamente o risco de suicídio das mulheres, arrependimento profundo.
Os filhos que restaram, baixa a ligação da mulher com os filhos remanescentes, a motivação da mulher fica reduzida, os pensamentos ficam distorcidos, preocupação excessiva, rejeição, paranoia, vergonha, choro incontrolável, sentimentos suprimidos. Eu estou imaginando aqui coisas que de fato acontecem, estou narrando fatos, coisas que de fato acontecem nos consultórios. Doenças psicossomáticas, pesadelos, ficam tendo flashbacks do que aconteceu, falta de autoestima, distanciamento, isolamento. Tudo isso é o que a literatura médica diz. Então, não venha dizer para a mulher que, por pior que ela tenha passado, isso solucionará. É um caso dificílimo. Dificílimo. As mulheres têm que ser amadas, cuidadas, mas tem de dizer a verdade, tem que chegar para a mulher e dizer, olha, o aborto não resolverá esse problema gravíssimo. É outra coisa que resolverá. O aborto não resolverá. Até porque tem de se entender que ali é outra vida, que não tem culpa de nada. É uma vida que terá um crescimento constante até a velhice. Do ponto de vista científico, não há nenhuma mudança brusca na vida humana, a não ser a concepção. Na concepção, cria-se um novo código genético. A partir daí, gradativamente, há um desenvolvimento até a velhice. Então, as pessoas têm que entender isso. Que canal mágico é esse, que é o canal vaginal? Que portal é este? Portal ontológico é esse? Que o ser humano, no ventre, não tem direito à vida, quando passa por esse portal ontológico, aí ganha dignidade. Não há nenhuma mudança brusca no nascimento. Até a dependência da mãe continua. Então, assim, nós temos que dizer as coisas como elas são. Não se pode resolver um problema dando autorização estatal para o assassinato de bebês. Essa é a questão. Se assassinar pessoas fosse solução, a gente resolveria todos os problemas. Problema do desemprego. Reúna o desempregado, vamos matar o desempregado. Pronto, todo mundo vai ter... Superpopulação carcerária. Como é que a gente resolve? Mata metade dos presos. É isso que estão fazendo. É isso. A senhora está no mudo aí. Olha aqui, pastor, um minuto, tá? Adorei o que o senhor falou. Olha esse comentário aqui do Antônio dos Santos, ó. Item 1.2 da sustentabilidade da Agenda 2030. Prevê a redução de pelo menos metade de homens, mulheres e crianças, independente de idade e critério de política de cada país. Pastor, já tem um tempo que nós falamos aqui no programa sobre pautas internacionais que estão ligadas à redução populacional. A gente já provou por A mais B que existe uma agenda de redução populacional mundial e que o Brasil já assinou lá os termozinhos dela. E essa agenda está diretamente ligada ao Fórum Econômico Mundial, à Agenda 2030, e tem várias coisas, vários planos, etapas deste processo de reduzir a população mundial em curso. E um deles, pastor, é o aborto, é o fomento às políticas de aborto. A própria agenda LGBT foi tão fomentada pela esquerda. Por quê? Porque esses caras não reproduzem, entende? Então, ajuda na redução da população mundial. E aí tem várias outras, né? Os envenenamentos que nós sofremos, as picadinhas obrigatórias, eu não vou falar o nome aqui para a live não cair, enfim, aquela doença lá de 2020, 2021, que saiu lá da China, que matou gente pra caramba, e vão vir outras, pastor. Então, isso é verdade que o senhor falou. Se for fácil assim, gente, então vamos matar metade dos presos, metade. Ai, eu adorei isso, pastor. Resolve tudo. Sim, é muito fácil você dobrar o PIB per capita de uma população sem aumentar a riqueza. Basta matar metade da população, o PIB dobra per capita. É isso que está acontecendo. E outra coisa, viu? Deixa eu dizer outro fato aqui. Não existem pessoas morrendo nos hospitais por aborto clandestino. Isso é falso.
Procure qualquer obstetra, vá para qualquer médico que frequente os hospitais e pergunte quando foi a última vez que você viu uma pessoa morrer aqui nesse hospital público por aborto clandestino. Não existe. Outra coisa, teve um livro que saiu sobre números abortados, chamado Números Abortados, mostrando que existe no mundo uma manipulação brutal das estimativas de aborto. Temos alguns casos, claro, não sei se a senhora se lembra, mas no Uruguai, por exemplo, havia uma estimativa no Uruguai de que havia 33 mil abortos clandestinos por ano. Aí legalizaram o aborto. No primeiro ano da legalização, houve 7.100 abortos. Uau! Então, isso são dados. Olha, no Brasil, as ciências sociais são feitas como um exercício de loucura. As pessoas não vão para as estatísticas, não. É como se fosse assim, vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Na Cidade do México, a estimativa dessa militância perversa de abortos clandestinos eram 130 mil abortos clandestinos por ano na Cidade do México. Essa era a estimativa oficial. Liberaram o aborto, após o primeiro ano, 16.900 abortos. Uau! Na Argentina, aqui, antes da legalização, havia uma estimativa de quase 500 mil abortos, se eu não me engano, 446 mil abortos clandestinos por ano. Após a legalização, primeiro ano, 32.700 abortos. Então, peraí. Então, o que o senhor está querendo dizer? Vou facilitar aqui para a galera que tem uma deficiência cognitiva aí. O que o senhor está querendo dizer é que a população brasileira não aborta tanto assim, sobretudo em clínica clandestina, e que não tem essa das mulheres morrerem nas clínicas clandestinas e desse número altíssimo de pessoas morrendo porque a gente não quer legalizar o aborto, né pastor? O que eu estou dizendo é um fato. Uma das coisas básicas que separa alguém alfabetizado de não alfabetizado, o analfabetismo funcional é aquele que não sabe separar opinião de fato. Então, deixar claro para quem está nos ouvindo que não é uma opinião minha, é um fato. É estatística. Você tinha, na Argentina, conforme eu estava dizendo, quase uma estimativa pela militância de 500 mil abortos por ano clandestinos. Olha só, militância falando que eram 500 mil abortos clandestinos. Essa era a estimativa. Liberou-se o aborto. Então, não tinha mais sentido para ser clandestino. Após o primeiro ano, houve o quê? 32.700 mortes, abortos, bebês foram assassinados. 32 mil, a estimativa era 500 mil para justificar. E outro fato que eu estou dando é a seguinte, pergunte para qualquer médico, pelo amor de Deus, pergunte para os médicos quantas pessoas estão chegando no hospital aqui morrendo por aborto. Vá para o ITEP, vamos levantar o número de pessoas que estão morrendo por aborto clandestino. Não há. Estatisticamente, é um número insignificante. Toda morte é muito poderosa, gravíssima, mas estatisticamente não existe uma epidemia. É como dizer, por exemplo, existe cultura de estupro no Brasil. Se nem a penitenciária aceita isso. Se nem a penitenciária aceita essa cultura, não é que não existam estupros, não é que não existam abortos, mas vamos para os fatos. Você pega, eu me lembro, o Estadão, em 2012, fazia uma manchete dizendo assim, a ONU cobra Brasil por mortes em abortos de risco. Dizendo que houve 200 mil mortes no Brasil. Eu me lembro dessa reportagem do Estadão. Não existe isso. Não existe isso. Já pensou? O Estadão dizia que era 200 mil mortes. Olhe,
Nós temos que pensar como as coisas são. Temos que ter Mas uma coisa é certa, né? Um dos filhos mais cruéis, mais perversos do permissivismo moral, é o abortismo. Porque é um ataque não àquele que tem fragilidade moral, é ataque a alguém que é absolutamente sem defesa, inocente, dentro do ventre. É o pior. São dos piores filhos do permissivismo, é o aborto. E criam-se estratégias assim que são intelectualmente falando uma verdadeira absurdidade, não é? Como dizer, não, que só se é um ser humano depois de alguns meses. Criam-se limites. Hoje em dia, eu já falei em outra situação, o Estado, até o Poder Judiciário, está permitindo aborto em situações em que o feto tem que ser assassinado dentro do ventre, porque se ele sair do ventre, ele tem chance de sobreviver após 22 semanas. Meu Deus. Onde é que nós chegamos? Esses métodos utilizados e autorizados pelo Poder Judiciário no Brasil não são utilizados nem para o chamado ato de eutanasiar animais. Tamanha perversidade. Então, a igreja tem que se posicionar. No meu Instagram mesmo, eu fiz um debate com uma pessoa que se dizia cristã e se dizia comunista, cristã e comunista. Eu perguntei, a senhora é a favor do aborto? Me diga claramente. Ela não teve coragem de dizer. Não teve coragem de dizer. Aí diz assim, não, o feto só é ser humano após ter atividade cerebral, como se a atividade cerebral fosse suficiente para a vida. A atividade cerebral, do ponto de vista do direito brasileiro, caracteriza a vida, mas não é a atividade cerebral, é a potencialidade de ter atividade cerebral. Se uma pessoa, por exemplo, estiver em coma, vai se analisar se ela não pode voltar às plenas atividades cerebrais. Um paciente terminal sem atividade cerebral, ele não é assassinado, não. O aparelho dele não é desligado, não. Só é desligado após passar por um protocolo muito seguro que conclua que aquela atividade cerebral não voltará. E um feto, ele potencialmente, ele tem plena atividade cerebral. Aristóteles já fazia essa distinção entre ato e potência. Uma coisa é o que é, outra coisa é o que será, a potência de ser. O feto é, em potência, um ser humano pleno. Então, o pastor... Outra coisa, né? Me permite dizer uma coisa. Quer dizer uma coisa bem simples, negócio do aborto? Me diga uma coisa. A senhora conhece algum defensor do aborto que foi abortado? Acabou. Bom, aí acaba. Conhece, não conhece. Por que não tem nenhum defensor que eu conheça do aborto que foi abortado? E por que ele quer que os outros sejam? Exato. É muito fácil falar quando você teve o seu direito de nascer, de viver, de crescer, de ser um puto. De ser um canalha, de ser um lixo humano. Pastor, eu queria agradecer ao senhor mais uma vez pela sua presença, pela sua participação, né, pela aula, e pedir para o senhor, nas suas considerações finais, né? Além de falar aqui para a audiência aonde a gente acha a sua agenda, eu sei que o senhor viaja muito dando palestras e pregações. Eu queria que você falasse isso um pouco para a gente e as suas considerações finais diante do tema aí para a igreja, enfim, para aquela mãe que está grávida, que está pensando em abortar, para alguém aqui, gente, alguém da nossa audiência aqui agora, tá? Não sei se você está assistindo esse programa agora ao vivo ou se você vai assistir depois que for gravado. Eu recebo muitas mensagens das pessoas falando assim, durante o programa tinha outra live que eu queria assistir, ou eu estava no trabalho, mas assim que eu cheguei em casa, eu fui correndo, eu já coloquei no programa e já fui assistir. Então, se você está assistindo agora o programa gravado, mas você tem uma amiga que você sabe que está grávida, está passando por dificuldades, está pensando, está vindo coisa ruim, influência ruim na cabeça dela,
manda esse programa, manda esse link para ela agora, e o pastor vai deixar uma mensagem para essa pessoa aqui agora. Eu quero pedir a vocês, do fundo do meu coração, o conteúdo que nós trazemos aqui é muito precioso, e nós só temos convidados de peso. Nós estamos usando basicamente todo o networking que nós temos em Brasília para trazer aqui pessoas que fazem a diferença no cenário conservador no Brasil. E, gente, a gente precisa da ajuda de vocês. Vocês precisam valorizar isso, porque essa é uma iniciativa muito ambiciosa que está custando muito. E daqui a um ano, vocês vão ver esse programa decolar. Mas, por enquanto, a gente precisa que todo mundo faça ali a sua parte. Pegue esse link, essa live e manda para alguém, porque isso aqui é muito precioso. Alguém precisa ouvir isso. Não aborte, em nome de Jesus. Vai, pastor. Professora Lili, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar sobre um tema tão relevante. E dizer o óbvio, não há nada que diferencie o aborto do infanticídio. Não há nada que diferencie, nada que justifique o aborto que não justificaria o infanticídio. Isso é muito grave. Veja que começa com essa ideia de até problemas econômicos para justificar o aborto, como se isso fosse uma justificativa. Tem uma história de uma mãe que chegou grávida, né, querendo abortar, foi ao médico, aí dizendo que já tinha filho, levou o meninozinho que ela já tinha de 2 anos de idade, foi com o menino e foi grávida para o médico. Quando chegou lá no médico, disse assim: doutor, é o seguinte, eu não tenho condições, eu queria abortar. Aí disse que o médico falou: vamos fazer o seguinte, em vez da senhora abortar, vamos matar esse menino aqui de 2 anos? A gente mata o menino de 2 anos, esse outro aí que a senhora está, ainda vai passar um tempo ali se alimentando na sua barriga, vai amamentar quando nascer, a senhora vai ter uma folga financeira maior. E a mãe tomou um susto. Não! Esse mesmo susto deve ser em relação ao bebê que está no ventre. É um filho. Não é negar para aquelas mães que engravidaram de forma não consensual, não é negar a brutalidade, o horror, porque essas pessoas possam ter passado, mas é dizer que o aborto não vai solucionar, vai potencializar. Outra coisa, no Brasil não é crime dar criança para adoção. Não é crime. Você não acha que não tem condição de criar, tenha criança e dê para adoção. Não é crime. Adoção para quem não quer criar, dê para adoção. E assim, sabe, professora Lili, agora eu tenho que lhe dizer, Deus é grande o suficiente para sarar todas as feridas. Por piores que sejam as situações porque nós tenhamos passado, é possível, em Cristo Jesus, ter a paz que excede todo o entendimento. Não é a Bíblia, de uma capa a outra, não nos garante que nós não passaremos por situações difíceis. Mas o que ela nos garante é que nós podemos ter em Cristo a paz, que é a mercadoria mais procurada por aí. Define-se paz no mundo de forma errada. Disse que paz é a ausência de problema. Não busque uma paz que é a ausência de problema, porque neste mundo você terá problemas. Você tem que buscar a paz genuína, verdadeira. E a definição genuína de paz não é a ausência de problemas, mas presença de Cristo em meio aos problemas. Em Cristo nós passamos por tudo, numa perspectiva da eternidade. Nós vemos as coisas de forma diferente. Nós entendemos as coisas de forma diferente. Então, se você está passando por uma situação, procure em Jesus de Nazaré, que é o Deus encarnado, que ele é capaz de resolver todas as situações porque você está passando emocionalmente, do ponto de vista de trauma, e fará com que você consiga ver na frente o que talvez você não esteja vendo. Eu agradeço mais uma vez, que Deus abençoe poderosamente a senhora, esse programa, que irá ser cada vez mais relevante. Os que quiserem me acompanhar, você vai colocar meu nome aí, Tassos, no Instagram, meu nome é Tassos Licurgo, e aparecerá lá no Instagram e no YouTube, e nessas redes sociais. Que Deus abençoe poderosamente. Até a próxima oportunidade. Excelente, muito obrigada, pastor. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Gente,
Bom, aqui terminamos, né, o programa com essa mensagem maravilhosa do pastor Tassos Licurgo sobre a paz que excede todo o entendimento, que vem de Jesus, né?